Olá, meus queridos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que acompanharem-me novamente através desse novo vídeo. Apocalipse 22 e versículo 21. Tendo em vista que tem surgido em nossos dias doutrina errôneas, antibíblica e antiteológica, eu venho denunciar sobre o modismo, tolice, lixo e ignorância que tem entrado dentro das igrejas cristãs a partir da década de 1950 até os nossos dias. São muitas doutrinas errôneas, destruidoras de perdição que têm surgido pelo Brasil afora e pelo mundo. Tais como o Evangelho da prosperidade e do triunfalismo cristão, a interpretação da Bíblia, das Escrituras, por revelação, o amor ao sonho e às bênçãos materiais temporais acima do amor a Deus e às bênçãos celestiais e terrenas. A obra da redenção não foi concluída na cruz do Calvário por Cristo. Outra doutrina errônea que tem surgido é a prática do uso dos amuletos e objetos dentro das igrejas, através da qual esse tipo de doutrina errônea tem destruído e levado à perdição e muito ser enganado por não conhecer as Escrituras nem a doutrina do Novo Testamento. Em São Mateus, no capítulo 22, e versículo 29, o Senhor Jesus ensina que no mundo hoje há muito erro, há muita ignorância, há muito vacilo em razão das pessoas não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Então, foi a partir da década de 50 que passou a surgir o modismo, as ignorâncias, as tolices que os pastores populares e os auto-intitulados bispos e apóstolos trouxe para dentro da igreja pela qual eu passo a expor. A década de 1950 ela ficou marcada como a década dos padres dentro das igrejas cristãs. Isto é, os pastores populares, para atrair as multidões, os crentes, virem para a igreja, convidavam os padres para pregar no púlpito das igrejas cristãs. Acontece que nessa época os padres falaram uma mentira, que nessa época Deus ia trazer um avivamento tal, que enviar o esposo para o sul e a esposa para o norte. Pura mentira, por engano. São Mateus ou São Marcos, no capítulo 10, ensina: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Portanto, a década de 60 ficou marcada como a década dos padres dentro das igrejas cristãs. Na década de 1960, os pastores populares, para atrair a multidão e os crentes virem para a igreja agora, eles passaram a convidar os ex-bandidos para dar testemunho, para dar seu depoimento nos púlpitos da igreja. E os ex-bandidos que supostamente haviam se convertido ao Senhor Jesus, eles davam seu depoimento dizendo que eu matei, que eu roubei, eu fraudei, eu fiz. Acontece que a década de 1960, ela ficou marcada como a década do bandidismo dentro das igrejas cristãs. A década de 70, ela foi marcada por outra tolice, que nessa época qualquer jovem queria ser evangelista, pessoa importante. Ficou marcada como a década do evangelismo. Sabe-se que a partir da década de 60, até meados de 1980, o Brasil viveu uma ditadura militar. E juntamente com a nova abertura da democracia no Brasil, os ventos sopraram e trouxeram junto com a democracia o movimento gospel para dentro das igrejas. Foi a partir
do meado de 1985, que passou a surgir com força dentro das igrejas cristãs, o movimento gospel, que veio para ficar. Portanto, a década de 1980 ela ficou marcada como o movimento gospel e os missionários. Nessa época a igreja gastava muito dinheiro enviando missionários para fora do Brasil e pelo mundo para pregar o evangelho. Muitos que eram enviados mal sabiam falar a língua materna, o português, não tinha nenhum conhecimento teológico ou das escrituras sagradas. E o resultado não poderia ser outro, a não ser eles voltar frustrados para abraçar seu pai, sua mãe, sua esposa e a sua namorada. Portanto, a década de 1980 ficou marcada com a década dos missionários e do movimento gospel dentro das igrejas. A década de 90, ela também foi marcada pelos pastores presidentes. O que quer dizer isso? Foi a partir da década de 1900 que passou a surgir igreja de todo tipo, de todo gosto para o freguês. Isto é, os pastores começaram a abrir igreja porque eles tinham intenção de ser presidente do seu próprio ministério, da sua própria igreja. Não importa se ele fosse presidente de um grupo de 5, de 10 ou 30 pessoas. O importante é ter meu próprio ministério, a minha própria igreja, a minha própria denominação. Então, portanto, a década de 1990, ela ficou marcada como a década dos pastores presidentes e dos pastores voadores. Foi a partir da década de 1990 que os pastores populares e os auto-intitulados apóstolo e bispo passou a pegar o dinheiro do dízimo das ofertas da igreja e investir pesado na compra de avião sobre a justificativa que era para pregar o evangelho. Mas à luz das escrituras do Novo Testamento, jamais nós vemos São Paulo, próximo à sua morte, dizer para Timóteo: Timóteo, acabei a minha carreira, estou deixando um diploma de pastor e mansões avaliadas em milhões e avião a jato. Por outro lado, São Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé. Outro lado, a Bíblia diz que São Pedro e São João, uma certa feita, entrando no templo, e de frente dele, pararam, de frente de um paralítico, e lhe pediram uma esmola. Eles eram tão pobres que não tinham nem um centavo para dar esmola ao paralítico, mas o que eles tinham era poder e virtude para dizer ao paralítico: levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus. Agora outra coisa é a década de 2000. A década de 2000, ela ficou marcada também por outro modismo, outra ignorância, outro lixo e dirabura que entrou dentro das igrejas, que foi marcado pela década da unção. Foi a partir da década de 2000 que começaram os pastores populares a ungir todo tipo de amuleto e de objeto para dar para o povo. E veio com força a onda de colocar um copo de água em cima do rádio ou da TV e beba para ser curado. Então a década de 2000 ela ficou marcada como a década da unção, que os pastores começaram a ungir pneu, fitinha, flor, pano, travesseiro, celular para dar para o povo. É uma década que também surgiu o movimento de aparecer muito anjo no banheiro, no quarto, na cozinha, a tal ponto que era tanto anjo aparecendo na casa das pessoas que atrapalhava até a intimidade do casal no quarto. Então, a década de 2000 ela ficou marcada por essa tolice da unção dos objetos e amuletos para ser distribuído para os crentes, para os cristãos. Agora a década de 2000 ela tem sido marcada pela década do judaísmo dentro das igrejas. Foi a partir da década de 2000 que veio com força as igrejas gospelizadas e neopentecostal, com o movimento do judaísmo dentro da igreja, como a bandeira de Israel, como castiçais, como cajado de Moisés, como a trombeta de Gedeão, como o templo de Salomão e as construções de megatemplo, de megas igrejas. Jamais nós encontramos nas escrituras do Novo Testamento o ensinamento que o Senhor Jesus nos chamou para construir mega império e mega templo. São Paulo ensinando aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32,
que o soberano altíssimo Senhor da glória, lá do céu, quando ele olha para a terra, ele divide a humanidade em 3 grupos. Ele divide a humanidade em igreja, em judeus e em nações que são gentios. Jamais se mistura igreja com judeus e judeus com nações, com gentios. Portanto, a década de 2010 até os nossos dias, ela tem sido marcada por essa tolice, por esse modismo, ignorância do judaísmo dentro das igrejas, que São Paulo ensina aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 4, que o judaísmo dentro das igrejas, quem tais pratica são os falsos irmãos. Isso é coisa de falsos irmãos, de falsos mestres, de falsos ombreiros e de falsos pastores e dos auto-intitulados apóstolos e bispos dos nossos dias que têm trazido o judaísmo para dentro da igreja. É isso que eu teria a falar, que eu tenho a falar acerca dessa 7ª década, desses 70 anos dos lixos, modismo que tem entrado dentro das igrejas. Que veio com a força, os cultos teatral, os cultos show de apresentação que jamais nós encontramos nas escrituras sagradas, esse tipo de culto. Mal, são poucos que sabem conceituar o real verdadeiro da adoração. Louvor, cantar, adoração são coisas distintas, são coisas diferentes. A palavra adoração aparece na primeira vez na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 22. Então a adoração ela é uma coisa mais profunda, diferente de louvor, como se vê acontecer em muitas igrejas gospelizadas dos nossos dias, das nossas épocas. Portanto, concluindo, são 7 décadas de tolice, de ignorância, de lixo, de diabrura, que os pastores populares, os auto-intitulados apóstolos e bispos têm trazido para dentro da igreja. Isso tem destruído a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu preciosíssimo sangue.